tá bem? A gente está num domingo muito importante, talvez não só para nós cristãos, mas também para os judeus, para o povo de Deus. Esse domingo talvez é uma das datas mais importantes que nós celebramos e que eles também celebram, porque nós estamos na Páscoa, não é verdade? E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Êxodo. O tema da minha mensagem é o plano perfeito. Porque o que vinha na minha mente, depois que o pastor Paulo me desafiou a trazer a mensagem, o que veio na minha mente, lembrando desse tema, que não é um tema muito fácil, mas complexo em si, mas também, ao mesmo tempo, ele é muito simples, porque o Evangelho é simples. A palavra do Senhor, ela parece ser muito complexa, mas, ao mesmo tempo, desde o mais velho até o mais novo, consegue compreender essa mensagem do Evangelho, a mensagem da Páscoa, né? E eu vou pedir para o próximo slide, somente um slidezinho para a gente se contextualizar. Em Êxodo capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos, e eu vou pedir para os irmãos deixarem aberto a Bíblia também, porque nós vamos ler mais, tá bem? O que vinha na minha mente quando eu recebi esse desafio de pregar sobre a Páscoa, muitas coisas vieram na minha cabeça, mas Êxodo capítulo 12, sim. E talvez para uma pessoa que nunca leu a Bíblia, ou talvez para uma pessoa que nunca viu a origem da Páscoa, ou nunca soube, ou nunca procurou saber quais são as suas origens, talvez a expectativa de quando ela abre a Bíblia vou abrir a Bíblia, vou ler o que está escrito sobre a Páscoa, e talvez a expectativa Deus fez chover ovos de Páscoa e apareceram coelhinhos no deserto. Não. A Páscoa é muito mais do que isso. Nós sofremos uma pesada influência do marketing, que é ovos de Páscoa e coelhos, etc. Mas o significado da Páscoa é muito mais além do que isso, é muito mais profundo. A Páscoa, ela começa com o plano de Deus lá atrás, quando Deus ele levanta Abraão para sair da sua terra. Assim sucessivamente eles têm os seus filhos, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, ele vai tem um filho chamado José, e José, os irmãos já sabem disso, só vou contextualizar rapidamente. José vai para o Egito, lá ele é escravizado, naquela terra o povo começa a crescer, começa a se frutificar, e Israel torna-se uma nação muito forte no Egito. E Deus, claro que olhando o seu plano, olhando para o seu povo, ele não fica contente de ver o povo dele preso naquela terra. Então ele levanta Moisés para poder iniciar uma caminhada de volta para a terra prometida, de volta para a terra que Deus tinha prometido no passado para o seu filho Abraão. E no capítulo 12, vamos ler alguns versículos, tá bem? Do versículo 1, vamos só abrir aqui rapidinho. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, versículo 2: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da sua porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com a erva amargosa, e a comerão. Não comerei deles nada cru, nem cozido em água, senão assado com fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada deles deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Agora o versículo chave, o versículo 13. Mais adiante: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu este sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Claro que eu não vou ler o capítulo inteiro, porque é muito grande e também não ia nos ajudar. Mas quando nós lemos o capítulo 12 de Êxodo, nós conseguimos vislumbrar o plano do Evangelho, o plano da salvação, da redenção já
naqueles versículos, naquelas ordenanças. E Páscoa, na sua originalidade, a sua palavra original está ali, ela, para não ficar nas minhas palavras, para os irmãos verem que eu não estou mentindo, o significado de Páscoa é passar por cima. E é interessante que nós vemos no decorrer do capítulo, no decorrer da história, que Deus ele pega na mão do seu povo e faz passar eles por cima de toda aquela dificuldade. Ele pega no seu povo, cumpre aquilo que prometeu, que Deus iria tirar eles do Egito e faz com que eles passassem por cima. O significado da Páscoa é isso, passar por cima, o literal da palavra. E então Deus ele faz esse plano, ele levanta o seu povo para sair do Egito, para ir para a Terra Prometida. E nós, nesse momento, como cristãos, nós também celebramos a Páscoa como algo que Cristo fez por nós também na cruz, que é a redenção, né? A libertação dos nossos pecados. E ao ler os versículos, a gente compreende aqui o Evangelho já desde o princípio. Na teologia, a gente acaba estudando uma ocasião que se chama tipos e antitipos. E nesse momento, nessa passagem, a gente vê que existe um tipo, né? Existem várias simbologias, existem várias demonstrações que Deus usa naquele tempo para prefigurar aquilo que Deus iria fazer no futuro com Cristo. Diversas situações, e nós vamos ler aqui alguns versículos, que ao ler a gente compreende que Deus já está apontando lá para frente, que é Jesus Cristo. Nós não celebramos mais a Páscoa como os judeus celebram, né? Com todos aquelas observações, com aquelas situações, tem que ser assim, assim, assado, porque quando Jesus veio, ele consumou todas as coisas. E nós somos salvos através da graça, através da fé. E o primeiro ponto desses versículos, ou a primeira situação que a gente consegue ver, é que o âmago, o centro e o núcleo desse plano de Deus é a graça. Quando a gente começa a parar para pensar e ver que nós não merecemos nada, quando a gente olha para a situação, a gente começa a pensar assim, mas será que o povo de Israel merecia ser libertado do Egito? Será que Deus ele tinha a obrigação de fazer isso porque eles mereciam, porque eles apresentavam alguma coisa de bom? Não, né? Deus ele era fiel consigo mesmo, ele é fiel à tua palavra que ele prometeu ao seu servo Abraão lá no início, que Deus iria honrar a sua aliança. Então, ele tira o povo do Egito para cumprir, para ser fiel com ele mesmo. Então, o centro da Páscoa é a graça de Deus. Primeiramente, nós vemos isso também no Novo Testamento, no tempo que nós vivemos hoje. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Ou seja, nós olhamos para essa história, nós olhamos para nós mesmos, nós conseguimos enxergar que é a mesma coisa. Deus ele não olha para nós, ele não olha nas nossas capacidades, mas ele é fiel a si mesmo, e Jesus Cristo ele foi fiel a si mesmo, honrando aquilo que ele prometeu, que é a graça. Então nós podemos observar nesse primeiro ponto que no âmago e no centro dessa história, ou no centro da Páscoa, quem deve ser mais evidenciado é Cristo e a sua graça. Amém? No versículo 13 novamente. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Nós vemos aqui nesse versículo, nessa situação, de que o sangue em que Deus pediu para que o povo passasse nos umbrais das portas, ele tinha um propósito. E se a gente parar para pensar aqui, é fácil de compreender. Mas será que Deus ele pediu para o povo passar o sangue na porta? Porque ele não tinha capacidade de distinguir quem era os egípcios e os hebreus? De maneira alguma. Isso implica a obediência. Deus ele ordenou que cortassem o cordeiro, passasse o sangue nas portas, não porque Deus precisava assim, olha, se calhar eu vou confundir aqui, então passe o sangue e assim eu vou conseguir distinguir. Não. Isso implicava obediência. E quem foi obediente ao seu propósito foi Jesus Cristo. Quando a gente vê isso no Evangelho, quando nós vemos Cristo crucificado na cruz, ele até diz, se for possível, passa de mim esse cálice. Nós vemos que ele, nos últimos dias ou nas últimas horas de Cristo, ele começa a sofrer uma angústia muito forte. A gente não pode dizer que ele quis desistir, mas a pressão era muito forte. Mas nós aprendemos que ele foi obediente. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz.
E nós podemos olhar para isso e sentirmos segurança, porque Cristo foi obediente. A mesma coisa acontece com nós hoje. E eu aqui partilho de algum sentimento, de algum sentimento. Nós acabamos ver em outras igrejas, em outras situações de pastores ou igrejas que acabam exagerando, colocando demasiadas coisas que para alcançar a salvação é preciso usar objetos, é preciso colocar uma água em cima da televisão para poder receber uma oração de tal pessoa. Ou seja, pessoas tentam colocar a salvação através de objetos. Mas nós vemos que a salvação ela vem pela graça, pela obediência em nós, na palavra de Deus. Amém? Esse segundo ponto, o propósito do sangue. Cristo foi obediente, nós devemos ser obedientes também à palavra dele. Amém? Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, o autor diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Meus amados irmãos, nós só podemos ser salvos pelo sangue de Cristo. Isso é uma mensagem muito simples. Se não houvesse derramamento de sangue do Senhor Jesus, nós não seríamos salvos. É por isso que o sangue da ovelha nos umbrais da porta prefigurava aquilo que Cristo fez por nós. Ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos salvos. E eu e você podemos sentir segurança, porque isso é verdadeiro e isso é real. Amém? No versículo 28 do capítulo 12, diz assim, mais à frente: E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. A salvação ela implica uma fé obediente. A Páscoa ela traz isso, essa ideia de uma fé obediente. Paulo diz que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. O sangue dele é que nos purificou dos nossos pecados. Amém? Numa outra prefiguração, e é a parte que mais me emociona talvez aqui, que é quando Deus ele pede para o povo separar um cordeiro sem mácula. Né? Assim como nós lemos nos versículos anteriores, é que Deus ordenou que todas as casas, todas as famílias separassem um cordeiro sem mancha, sem defeito ou sem qualquer tipo de mácula. O que é mácula? É uma sujeira. E ontem à noite, os irmãos imaginam que eu não consegui dormir. A minha esposa está de prova, que eu quase não dormi hoje, um pouco nervoso por causa dessa manhã, mas amém. Eu estava passando essa camisa e eu acabei sujando um bocadinho dela aqui. Eu fiquei todo preocupado, fui na cozinha, peguei Quem me conhece sabe que eu sou um pouco desastrado. Mas eu peguei a buchinha, comecei a esfregar e a camisa era branca. E na hora eu falei, puxa vida, cordeiro imaculado. Né? Tem alguma analogia, tem alguma... mais ou menos. Mas Deus exigiu que fosse um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito. E o cordeiro sem defeito é Jesus Cristo. Ele foi nosso cordeiro suficiente. E aqui eu lembro quando João Batista ali está batizando nas águas e ele avista Jesus vindo, descendo das montanhas e fala, olha, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez essas palavras tão profundas, a gente vê a consumação desse vislumbre. Jesus, o cordeiro perfeito, o cordeiro sem mácula. Eu olho para mim, nós olhamos para nós quando nós fazemos uma autoanálise. A verdade é que nós estamos falando sobre a Páscoa, mas nós celebramos ela semana passada na Santa Ceia. Nós já vamos falar sobre isso. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que nós podemos ser perfeitos com Ele, através dEle. É difícil, mas Ele prometeu que nós conseguiríamos fazer isso através dEle. Amém? Tinha que ser perfeito, prefigura a impecabilidade de Cristo, o Filho de Deus. João 8,46. Quando Jesus está em frente aos seus acusadores, ele diz, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? E em Hebreus capítulo 4, versículo 15, o autor diz, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Jesus ele não teve pecados. Há pessoas que dizem que Jesus era um ser humano, ele foi normal, Há de pessoas que dizem que Jesus até teve filhos não, mas nós cremos o que a palavra diz, que Jesus era perfeito, ele foi nascimento virginal, ele cumpriu o propósito de Deus, ele era perfeito, amém? E eu e você podemos ser perfeitos também, porque ele prometeu, amém? Um outro ponto que eu queria partilhar com vocês é a atitude
da ordenança de Deus de ordenar o povo a comer o cordeiro, né? Nós vemos que isso se tornou uma ordenança. Desde Êxodo capítulo 12 até a vinda de Cristo, os judeus eles celebravam a Páscoa ano a ano, como eu disse no início dessa mensagem, que talvez não, é a festa mais importante do judaísmo e também do cristianismo. E Deus ele ordenou, olha, comem do cordeiro. Isso era uma ordenança que eles tinham que cumprir, porque era uma ordem de Deus. E essa prefiguração nós vemos também nos evangelhos, quando Jesus ele se reúne antes de ser preso, ele ajunta os seus discípulos e fala assim, olha, vamos celebrar a Páscoa. Como o pastor Paulo leu semana passada e como todos nós lemos todos os cultos de Santa Ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, que Jesus dá essa ordenança, olha, fazer isso em memória de mim todas as vezes. Então, é gratificante quando a gente toma da ceia, quando a gente bebe do sangue de Cristo, quando a gente come da carne dele, simbologicamente, nós lembramos dessa passagem também. Deus ordenou, olha, comem do cordeiro, isso aqui é importante, façam isso. E Jesus também, na última ceia, diz, olha, tomai e comei, porque este é meu sangue, tomai e comei, porque esta é minha carne. Fazer isso em memória de mim. Então nós também celebramos a Páscoa, lembrando daquilo que Cristo disse, daquilo que Cristo fez. Amém? E quando nós olhamos para isso, a gente começa a ficar mais e mais parecido com Cristo. Tava me lembrando que de uma pregação que eu ouvi há alguns anos atrás, é que nós muitas das vezes tentamos nos aproximar de Cristo, tentando nos santificar a nós mesmos. Olha, eu preciso vir a Jesus, mas antes eu preciso arrumar várias coisas da minha vida. Não, nós precisamos ir a Jesus Cristo como nós estamos, porque Ele é quem purifica do nosso pecado. Ele é quem toca na gente, é Ele que limpa, é Ele que nos deixa brancos e puros como Ele é. Amém? Meus amados irmãos, João capítulo 11, versículo 15, vou pedir para os irmãos irem agora lá no Novo Testamento. João capítulo 11, versículo 25, que é como se fosse uma conclusão de toda essa obra. Nós olhamos para o passado, nós vemos as prefigurações, as simbologias, as sombras daquilo que iria acontecer. E nós vemos isso se cumprindo no Novo Testamento, no advento de Cristo. Jesus, no versículo 25 do capítulo 11 de João, ele diz assim, que eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Essa é a consumação, esse é o nosso resumo da Páscoa, é isso que nós celebramos. Antes de concluir a mensagem, eu vou partilhar com os irmãos algo que me aconteceu algumas semanas atrás. Eu fui no velório de um cliente meu, não é cliente porque ele morreu, já não é mais meu cliente, porque ele morreu. E você sabe, os portugueses sabem que esse país é muito católico, e foi interessante naquele velório, porque tinha muitas pessoas ali, e o padre estava falando aquelas situações, e eu fiquei com uma vontade, veio na minha cabeça, puxa vida, como seria legal pregar aqui, como seria bom poder partilhar do evangelho nesse momento, porque talvez pregar o evangelho nos velórios talvez seja uma das melhores ocasiões, penso eu. Na verdade, não quero pregar no velório de ninguém aqui, mas amém. E eu olhava para aquela situação, eu via nos quadros, eu via as cruzes naquela igreja católica, eu via Jesus crucificado, o sangue correndo, aquela imagem dele bem feminina assim, com aquele rostinho perfeito, aquela maquiagenzinha maravilhosa, com a cara de Jesus bem triste. E eu pensando, puxa vida, que atraso. Jesus não é desse jeito, Jesus não está mais na cruz, ele ressuscitou. Então, era um momento importante, era um momento bom em que eu poderia falar assim, mas a palavra de Deus diz que ele ressuscitou. Então ele já não está mais nesses quadros, ele já não está mais pendurado nessa cruz, ele ressuscitou. E essa é a nossa alegria, essa é a nossa confiança, essa é a nossa segurança de que Jesus ressuscitou. E mesmo que a gente morra aqui nessa vida, a gente tem essa certeza de que nós iremos ressuscitar e viver com Ele para sempre, amém? Paulo diz assim, em Romanos 10, versículo 8, versículo muito importante que marca a minha vida, que ele diz assim, a saber, se com tua boca confessardes o Senhor Jesus Cristo, e em seu coração credes que Deus o ressuscitou da morte, será salvo. Que versículo tão importante, que versículo tão abençoado. Eu posso declarar com a minha boca e com o meu coração, e eu creio que os irmãos também podem declarar isso, que nós cremos que Jesus ressuscitou, e nós seremos salvos, nós já somos salvos, amém?
Meus amados irmãos, hoje no almoço, amanhã, no decorrer dos nossos dias, nos lembremos da obra de Cristo, de que Ele fez por nós, amém? Jesus, Ele ressuscitou e essa é a nossa esperança, amém? Obrigado, irmãos.